Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Perseverai sempre sendo fortificados, apresentai-vos diante daquele que tudo opera e executa, segundo ele nos ensina. A minha graça te basta, é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa. Estejais sempre confiantes na providência do Senhor, porque aquele que está sempre a nos sustentar e nós depositamos a confiança nele. Assim, quando buscamos sempre o seu reino e a sua justiça, ele sempre tem nos acrescentado tudo aquilo que nos é necessário. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Investis no alimento que entra pelo ouvido, investis aonde a traça e a ferrugem não consome, o ladrão não mina. Não fazeis segundo os pagãos que estão sempre na solicitude desta vida, investindo naquilo que é terreno, aonde não sabe nem mesmo o que sobrevém o dia da manhã. A palavra diz: não te felicites no dia da manhã, porque o seu próprio dia traz a sua maledicência. Mas para aqueles que estão depositando a confiança no Senhor, plano sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum. Daqueles que investem sempre no alto, ele disse: usai o dinheiro dos ímpios para com os órfãos, as viúvas, os pobres nas suas necessidades, porque se vós não tiveres zelo com aquilo que não é vosso, como podereis receber a vossa recompensa, o galardão? Muitos são aqueles que receberam a vossa consolação, segundo aquilo que é levado entre os homens, aonde a palavra sempre nos ensina: louco, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esta noite pedirão a tua alma: o que tens, para quem serás? Por isso tudo é vaidade. A palavra diz que não tem problema nenhum ser próspero, mas nada pode satisfazer a sua alma, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, porque todo aquele que o conhece está sempre a negar aquilo que é elevado entre os homens, e antes a ambição daqueles que são justificados, do qual ele chama de justo, mesmo não sendo merecedores, em prol de muitos. Sempre na perseverança de graça recebestes os dons irrevogáveis que devem ser operados pelo amor, e fazeis não pela recompensa, pelo galardão, mas mesmo assim a sua palavra se cumpre, porque céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Assim ele nos ensina: sejais firmes e constantes. A perseverança, a nossa fé, a salvação da alma, tanto daquele que possui, que detém esta sabedoria e é ouvinte e praticante, assim como sendo menor e serve o seu próximo com a verdade, ele é grande no reino dos céus e recebe do poder e da autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para combater um bom combate segundo a fé, opera em nós juntamente com as obras de justiça, do qual isto nos é imputado como justiça. Lembrai-vos de Abraão, que creu, aonde isso lhe foi imputado como justiça, creu na ressurreição, aquele que ali foi provado, colocado à prova pelo Deus Altíssimo. A palavra diz: jamais que o Senhor tenta, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele permite que o tentador o tente, mas ele submete à prova. Assim como lembrai-vos de Jó, que foi submetido à prova e permitiu com que o tentador o tentasse. Assim Abraão, quando ali foi sacrificar a sua promessa, o seu Isaque, ele disse: fique aqui os moços, enquanto eu e o menino voltemos, porque isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu. Alguém que iria sacrificar o seu filho não teria dito voltemos, a qual isso lhe foi imputado. Ele proveu o carneiro, porque na verdade
é aquele que é a primícia de toda a criação e da ressurreição, que haveria de se derramar o seu sangue para a expiação da culpa dos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo daqueles que nele depositam a confiança, cuja expiação não há como a não ser se for pelo sangue, que falou com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo dos animais, aonde ainda temos a sua palavra, que é santificadora e purificadora do interior para fora, uma mentalidade sempre em Cristo, daqueles que manejam bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. O coração de carne, o Espírito que ele derrama sobre nós e que nos enche da sua presença e nos mantém sempre na perseverança, anunciando aquilo que o coração está cheio, os rins, o caráter sendo sempre aperfeiçoados, sempre na perseverança. Não permite com que a verdade, o nosso tesouro, aonde está o seu tesouro, está o seu coração. O nosso tesouro que é do alto, mas há um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós e perseveramos dia após dia na constância, sendo sempre um alimento sólido a fim de discernir entre o bem e o mal e consolidar como casa e edifício do Deus Altíssimo através daquele que é o construtor, que tem mais honra que a própria casa, se tornou mais digno do que o próprio Moisés, assim como não se importou de ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, a semelhança de Isaac, embora ali perfurando os poços, enquanto outros entulhavam os poços, melhor do que cavar as cisternas rachadas que não retém água, é buscar direto na fonte de água viva, aleluia, aquele que nos sustém e nos fortalece, assim como Jacó profetizou ali que ele seria cheio de forças, cheio de poder, o leão da tribo de Judá celestial, pois as tribos terrenas, os 12 apóstolos os venceram, e através do poder e da autoridade daquele que nos outorga poder, para pisar serpentes e escorpiões, para fechar boca de leão, conquistar reinos e nações, aleluia, e assim perseverai, proclamai o seu nome, ele é santo, santo tu és, e não há outro além de ti, aquele que nos sustém, dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum, pois lançou-se fora todo medo. Medo pressupõe para aqueles que estão sob punição, e nós alcançamos o amor verdadeiro, aonde estamos com uma consciência nos acusando, sendo cumpridores por meio daquele que cumpriu. A única forma de se alcançar o entendimento, e o entendimento é desviar do mal, e assim perseverai, porque ele nos sustém, fiel e verdadeiro, aquele que nos prometeu, e nós vivemos por promessas excelsas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.